primeira pergunta que eu queria que a gente conversasse é o que é a confiança, né? Quando a gente fala de confiança, a gente está falando do quê? E é importante a gente perceber, diferenciar esses três conceitos de fé, de esperança e de confiança, porque muitas vezes a gente acaba utilizando da mesma forma, e realmente os três são muito parecidos e dependem um do outro em certo ponto, né? Então, a fé, segundo o nosso catecismo, é essa virtude que faz com que a gente creia nas verdades que Deus nos revelou através da igreja. Então, é tudo aquilo que a gente professa no nosso credo, né? Eu creio em Deus, eu creio que Deus encarnou no seio da Virgem Maria pelo Espírito Santo, eu acredito na ressurreição dos mortos, na nossa salvação, enfim. Então, a confiança é essa crença. Mas veja que mesmo nessa crença, a gente precisa... A confiança não, perdão, a fé. Mas mesmo nessa crença, a gente precisa da confiança, porque pegando aqui para a igreja, a gente não conhece tudo que a igreja fala sobre todos os assuntos, né? A gente tem muitas coisas que a gente não sabe, mas quando a gente diz que crê na igreja, a gente dá um passo também de confiança em tudo aquilo que a gente não sabe, né? E já a esperança não. A esperança é uma virtude que nos faz desejar algo de bom, né? Desejar a nossa felicidade, desejar aqui, como a gente está falando, do reino dos céus, desejar a nossa vida eterna, desejar estar com Deus, sermos santos para estar com Deus. Então, essa esperança, esse sentimento que nós temos que algo bom nos espera, né? Que com o fim dessa vida não acaba tudo, algo bom nos espera ali. E já a confiança mesmo em si, a confiança ela é da mesma natureza, segundo o autor do livro, né, que a gente está trabalhando, da esperança, só que ela é uma esperança solidificada, ela é uma esperança firme, né, como diz Davi nos Salmos, ela é uma super esperança, é uma esperança que aparece quando não tem mais motivos para se esperar, né? Quando a gente lembra lá de Nossa Senhora, aquela confiança que ela tem naquela promessa, mesmo quando tudo parece que não, que está totalmente distante, né, do que Deus prometeu, mas ela confia, mesmo diante desse cenário. Então, ele coloca que é uma virtude extraordinária, é um ato heróico, né? É algo que nasce nessa dificuldade enorme e que se fortalece nessa dificuldade enorme, que a gente precisa, né, também durante os momentos de dificuldade. Por isso que a confiança é tão importante nos dias de hoje, né? Porque como a Silvia até falou na formação sobre o desânimo, a gente vive hoje num mundo bem diferente. Quando a gente olha para o mundo que a gente vive, a gente tem inúmeros motivos para desanimar. Quando a gente olha para a igreja, a gente tem motivos para desanimar. E quando a gente olha para a gente, aí é que são inúmeros os motivos para desanimar mesmo, né? Por isso que a gente precisa fortalecer e por isso que essa confiança é tão importante, porque ela é a virtude mais importante, segundo alguns teólogos, em momentos de crise, em momentos de confusão, como são os dias que a gente vive atualmente, tá? E aí ele faz uma comparação no livro que eu achei muito bela, né? Que a confiança é uma flor, mas não é uma flor comum. É uma flor que nasce no alto, bem no cume das montanhas, e ela só pode ser colhida, então, por almas magnânimas. Então, é uma flor que a gente precisa, né, atravessar ali todo o deserto, na analogia dele, toda a montanha, subir aquela montanha para poder colher. Mas quando a gente consegue colher, vale a pena. A vista é maravilhosa, né? É uma vista que foi essa sensação que eu tive na partilha que eu fiz com vocês, de paz, de tranquilidade, saber que estamos nos braços de Deus, nos braços de Nossa Senhora. Então, essa confiança que é essa super esperança, é da mesma natureza da esperança, mas é uma esperança firme, que não se abala, é uma esperança que mesmo diante das circunstâncias mais difíceis, ela continua ali em pé, como Nossa Senhora. Outra característica, né, da confiança é que ela é a base do amor. Não é à toa que São João diz que no amor não existe medo, antes o amor perfeito lança fora todo medo.
Porque o medo, ele é o contrário, né, da confiança, ele produz tormento e ele nos afasta de Deus. Não estou falando do santo temor, que acaba nos aproximando e nos levando a fazer o que é certo, mas aquele medo que se afasta de Deus, com medo de ser castigado, enfim. E nós amamos porque ele nos amou primeiro. A confiança, a gente tem isso até no nosso dia a dia, na nossa vida cotidiana, que a confiança ela é a base do amor. A gente costuma falar isso, perdi a confiança naquela pessoa, então dificilmente eu vou conseguir reverter essa situação. A gente realmente precisa de confiança nas nossas relações e principalmente no amor. O amor perfeito, ele é baseado na confiança. E por isso que a gente vê aí na figura de Adão e Eva, que essa foi a primeira tentação e foi onde realmente o demônio pegou o homem, né? Na desconfiança em relação a Deus. E depois do pecado, quando o homem não confia e desobedece, a gente vê exatamente os efeitos que a falta de confiança traz na relação entre Deus e o homem, né? Mesmo quando a gente erra, a gente traz isso no nosso pecado original, quando a gente peca, mas será que Deus me ama, mesmo sabendo que eu não sou capaz de amar assim, né? Mesmo com todos os meus defeitos, sabendo tanto que eu errei, será que Deus me ama mesmo? Será que Deus me perdoa? Quando Adão peca, ele foge de Deus, e esse movimento ainda é, infelizmente, muito comum na gente, né? De nos afastarmos de Deus. E a gente vê nos santos exatamente o oposto, né? Eles dizem sempre isso, sempre nos exortam a isso, como o próprio Jesus nos exortou a confiarmos em Deus. E quando a gente peca, aí é que a gente deve correr para Deus, com humildade, com o coração contrito. Mas o primeiro passo, o primeiro movimento deve ser em direção a Deus. Então a confiança, ela é fundamental para o nosso relacionamento com todas as pessoas. E a gente vive num mundo diferente, um mundo onde não é estimulada a confiança, pelo contrário, se estimula a desconfiança, né? Desconfiança nas pessoas. Para a gente fazer um negócio hoje, a gente precisa de uma burocracia enorme. Por quê? Porque as pessoas não confiam mais uma nas outras. A gente, às vezes, nas nossas relações, por todas as cargas, por todo o nosso histórico de dificuldades, de decepção, a gente tende também a entrar numa relação com desconfiança. E essa entrega do amor, ela é exatamente o contrário, né? É se entregar com confiança. Tanto que a gente pode ver quem é a pessoa que a gente mais confia. Geralmente é a pessoa que a gente mais ama. Se a gente tivesse que deixar nosso filho com alguém, provavelmente seria nossa mãe, nosso pai, uma irmã, uma pessoa muito próxima da gente, que a gente ama muito. Por isso que a gente confia. Então a confiança, ela é fundamental na nossa relação de amor, principalmente de amor com Deus. Santa Teresinha diz além, Santa Teresinha diz só a confiança e nada mais do que a confiança tem de nos conduzir ao amor. O caminho dessa pequena via de Santa Teresinha, que todo mundo conhece, né? Ele passa exatamente por isso, por eu me ver tão pequena, e nessa humildade que eu me vejo pequena, aí é que eu passo a confiar em Deus, como a criança. A criança, ela mais confia nos pais porque ela mais precisa deles, né? O bebê precisa dos pais para tudo, então ele confia plenamente nos pais. Quanto mais a gente por isso que essa confiança está ligada à humildade. Quanto mais a gente se vê dependente de Deus, mais a gente vai confiar nele, confiar no seu amor. Então, Santa Teresinha tem até uma exortação do Papa Francisco sobre a confiança, baseado nessa confiança de Teresinha, que fala justamente disso. Ela diz que a confiança é o único amor, é a única forma que nós temos para amar Deus, é confiando plenamente nele. E aí vem a pergunta, né, de milhões: como aumentar então a nossa confiança? O que a gente pode fazer no nosso dia para desenvolver, para sermos mais confiantes, né? O primeiro ponto, a igreja é muito sábia, ela já traz isso para a gente, que são os sacramentos. A primeira coisa é realmente estar em dias, estar em estado de graça,
se alimentar na Eucaristia, porque na Eucaristia é justamente essa confiança perfeita. A gente se entrega completamente para Deus e nos transformando nele. É como se a gente abandonasse o nosso eu, do nosso jeito, a forma como a gente é, para nos submetermos a essa transformação, para Deus atuar em nós, do jeito que Deus quer que nós somos, né? Então, as pessoas que não estão, que não podem, né, eu digo que é o primeiro passo, é fazer de tudo na oração, enfim, para que possa realmente voltar aos sacramentos, voltar à Eucaristia. E quanto mais a gente está próximo, mais em estado de graça, mais essa confiança vai aumentar, porque a gente participa aí dessa própria confiança de Nossa Senhora e de Deus, que é também o próximo passo, a Virgem Maria. A Virgem Maria, ela é o nosso modelo, é o nosso exemplo de confiança perfeita. Quanto mais a gente vê a vida de Nossa Senhora em todos os pontos, né? Nossa Senhora, antes mesmo da Anunciação, todos os profetas desejaram, né, do Antigo Testamento a vinda do Messias, mas só Nossa Senhora teve a confiança necessária para receber de Deus essa graça, a confiança perfeita, né? Nossa Senhora, desde o primeiro momento, né, desde sempre, ela é essa perfeição na confiança. E aí, se a gente for ver, toda a sua vida é esse exemplo. Daquilo que a gente tem nas Escrituras é tudo um mar de confiança em Deus. Como disse Dom Henrique, né, naquela passagem que eu citei. Desde a Anunciação, Nossa Senhora foi caminhando de confiança na fuga para o Egito, no nascimento antes, né? Como que Nossa Senhora deve ter sonhado com o primeiro filho, como toda mãe, e aí o filho nasce em circunstâncias tão adversas, já tão pequenininho, perseguido. É preciso muita confiança em Deus, nos planos de Deus, confiança nas promessas de Deus, né? Porque a nossa confiança não é uma confiança vazia, não é uma confiança, é uma confiança nas promessas de Deus. Por isso que a gente diz assim, né, no livro ele aborda isso, mas não tem um perigo dessa confiança ser uma confiança passiva, em que a gente diz, então eu vou fazer tudo, vou pecar, porque Deus vai me perdoar. Não, porque Deus não promete isso, né? Deus não promete isso. Deus promete que a gente lute, que a gente faça a nossa parte. A luta é nossa, a vitória é de Deus. Então, essa confiança, e muitas vezes essa confiança, o ser passivo e deixar Deus agir é muito mais difícil do que a gente lutar com os nossos próprios esforços, porque o nosso movimento natural do ser humano é de ir tentar resolver e fazer, né? E a gente deixar Deus agir, para nós é até muito mais difícil, muito mais doloroso, mas é esse o caminho de Nossa Senhora, e se adaptando às circunstâncias de Deus, conformando a sua vontade à vontade de Deus, confiando nos planos de Deus e não em seus planos, porque os nossos planos são falhos, não são bons, né? E Deus sim tem os planos perfeitos. E aí outro ponto, né, que a gente até já falou um pouquinho sobre isso, mas é confiar somente em Deus. Confiança a gente sempre tem, mas muitas vezes a gente tem confiança nas pessoas, nas coisas erradas, e a nossa confiança, para ser perfeita, ela tem que ser somente em Deus. Por quê? Só Deus não vai nos decepcionar nunca. Só em Deus a gente tem a segurança de que pode depositar 100% da nossa confiança e nenhuma parte será perdida, né? Então, quando Jesus fala na questão dos pobres, né, ele está falando muito disso, do pobre, claro que a gente sabe que aqui não é o pobre de recursos, né, também está falando sobre isso, mas do pobre no sentido daquele que não se apega, né, não coloca a sua confiança nessas coisas. E às vezes a gente diz que é muito difícil, porque quanto mais a pessoa tem, mais coisas ela tem para se apegar. Então, na área da saúde, eu confio no meu plano de saúde, eu confio que eu tenho dinheiro para ir até para outro país, fazer um tratamento, e o pobre não. O pobre só pode confiar em Deus, ele não sabe nem se ele vai ser atendido, se vai ser atendido por um bom médico, se vai ter dinheiro para comprar o remédio. Então, quando a gente não tem, né, quanto mais desapego a essas coisas, mais confiança a gente tem em Deus, né? O rico vai sair na rua, ele tem, né, sua segurança ali, toda escolta, enfim, armas, tudo aquilo que ele pode confiar.
se não tiver o cuidado, né? E o pobre não, ele vai sair, a arma dele é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Deus me proteja, meu santo anjo da guarda. Então, esse ser pobre é nesse sentido, da gente colocar, é o mesmo ser criança, da gente colocar a nossa confiança só em Deus, porque Ele é o único que não vai nos decepcionar. A gente não deixar nossa confiança nas pessoas, por mais queridas que sejam, por mais santas que sejam, por mais maravilhosas que sejam, elas vão nos decepcionar na medida de suas expectativas, como nós iremos decepcioná-las também, né, das nossas expectativas. Não colocar a confiança em nós mesmos. Muitas e muitas vezes nós colocamos a confiança em nós mesmos, depois nos decepcionamos quando as coisas não saem do nosso jeito. Por isso que a confiança, ela cresce, ela amadurece nos momentos de dificuldade, porque a vida é assim. Se a gente coloca a confiança nossa nas coisas, ou na gente, ou nas outras pessoas, a vida vai nos surpreender, a sabedoria de Deus nos ultrapassa. Vão ter coisas na nossa vida que a gente não vai conseguir entender, explicar, né? Vão ter momentos que a única coisa que a gente vai ter que fazer é confiar. Se a gente não tem esse caminho de confiança em Deus, vai ser muito difícil passar por isso, né? A outra coisa é Deus nos amou primeiro. Aqui tem 2 pontos. O primeiro ponto é que a gente não confia em quem a gente não conhece. Se eu desse aqui para vocês uma quantia de dinheiro para vocês guardarem, eu confio aqui para vocês guardarem esse dinheiro, vocês não vão guardar, não vão entregar para uma pessoa da rua que vocês nunca viram na vida para guardar esse dinheiro. Né? A gente confia nas pessoas que a gente conhece. Então, o primeiro ponto é conhecer Deus, se deixar conhecer por Deus, ter um relacionamento com Deus para que eu possa confiar nele. Se eu não tenho esse hábito, que eu sei que a gente fala muito isso, mas é porque é realmente fundamental. Se eu não tenho esse hábito de oração, de tirar um tempo do meu dia para estar com Deus, eu não vou conseguir ter essa confiança. Se eu não leio a Bíblia, se eu não vou à missa, se eu não escuto a palavra de Deus para entender como Deus age na vida do seu povo, como Deus age na história, se eu não parar para analisar como Deus age na minha vida, é difícil eu conseguir confiar em Deus, né? E o outro ponto é isso, nesses momentos se sentir amados por Deus, né? Saber que Deus nos amou primeiro. Eu acho muito bonito quando Deus fala aí do lava-pés, que é preciso que eu faça isso para que você sirva aos outros. É preciso, quando Pedro questiona, Deus diz, não, eu preciso lavar o pé de vocês. Por quê? Porque a gente precisa primeiro se sentir amado. Quem foi o único apóstolo que ficou aos pés da cruz? Era o discípulo amado, né? Que se sentia amado com Jesus. E isso que dá confiança, que descansou, que tinha intimidade para descansar no peito de Jesus. Então, para a gente conseguir superar os momentos difíceis, perdão, a gente precisa ter esse momento de deixar Deus amar a gente, né? De deixar Deus agir em nós para que a gente possa ir desenvolvendo e aumentando essa nossa confiança. Outra questão que é muito comum nos dias de hoje, né, é que a gente acaba não vivendo no momento presente. Jesus exortou muito isso. Cuidado com a ansiedade, né, cuidado com o preocupar-se, porque isso realmente mina as nossas energias, mina a nossa confiança. Deus diz, olha os lírios do campo, né, olha as aves, elas não tecem, elas não fiam, e os lírios se vestem bem. As aves têm o que comer porque Deus as sustenta e nós valemos mais do que as aves. Deus também nos sustenta. Então é importante a gente ter sempre essa dimensão de onde que a gente está vivendo. A gente está vivendo no futuro, no passado, ou a gente está vivendo no presente. Santa Teresinha, voltando a ela, dizia isso, né? Eu não tenho nada mais que hoje. Quando eu me preocupo com amanhã, eu não tenho a graça de amanhã. E aí Jesus fala, cada dia tem o seu problema, cada dia tem a sua graça também. Quando eu digo, meu Deus, se acontecer isso, como que eu vou agir? Eu não tenho como saber, porque lá Deus vai me dar graça. Tanto que se a gente olhar
Quantas coisas a gente passou na nossa vida que a gente pensou que não ia conseguir passar e a gente conseguiu porque Deus nos deu essa graça. Né? Então, hoje a gente também tem que ter esse cuidado, porque na medida que a gente vive muito no online, essa questão do tempo se perde, do tempo, do espaço. A gente está aqui falando com a pessoa e ao mesmo tempo a gente não está com ela. Então, essa noção acaba a gente tendo que ter esse cuidado para a gente viver no presente, para a gente focar agora. O que Deus quer que eu faça agora? O que eu posso fazer agora? O que está nas minhas mãos fazer agora? E não viver no futuro, porque toda vez que eu saio do presente, isso vai me gerar uma certa ansiedade, né? Isso pode me gerar uma certa ansiedade, porque eu não tenho os meios no futuro de resolver as coisas que virão. Na verdade, eu não tenho, nem sei se virão. Eu não tenho controle sobre isso, né? Por isso que Jesus falava sempre. Não se preocupem com o dia de amanhã. Tem até uma santa, eu acho que era Santa Teresinha também, se não me engano, que dizia, eu peço sempre a Deus, hoje, né, fazer com que eu não peque. E aí a irmã perguntou para ela, e amanhã? Ela disse, amanhã eu peço de novo, né? Justamente isso, no viver o hoje, viver a graça que Deus nos deu hoje, viver a história que Deus está construindo com a gente hoje, e não amanhã. Que mais aqui? Lembrar dos milagres de Deus, né? Lembrar de tudo que Deus fez na nossa vida. A nossa mãe igreja, ela é tão perfeita, né? Que a gente tem nos tempos litúrgicos esses momentos, essas passagens, para a gente reviver todos esses milagres de Deus, né? E assim também a gente deve fazer na nossa vida, alimentar. Nossa Senhora guardava todas as coisas no coração, ela tinha essas coisas como tesouro, que Jesus falou, né? O reino dos céus é como um tesouro. E a gente está guardando como esse tesouro? Então, todas as joias, as pedras preciosas que Deus nos deu ao longo da nossa vida, a gente está guardando bem, a gente está cuidando bem dessas joias, a gente se lembra de parar, de admirá-las, né, de agradecer, de poli-las. Nós, mães espirituais, como eu disse, precisamos muito dessa virtude, todos nós, mas especialmente as mães espirituais, porque vivemos tempos difíceis, vivemos momentos de dificuldade e a confiança, ela nasce, ela cresce, ela amadurece exatamente nesses momentos, né, de dificuldade. A intercessão é uma ação, uma vocação muito bonita, né? A intercessão é uma vocação silenciosa, é uma semente que a gente planta e a gente não vê durante muito tempo dar frutos, a gente não vê o que está acontecendo ali embaixo da terra, né? Não tem todo o clamor. E aí a gente precisa realmente dar confiança em Deus, dar confiança nas promessas de Deus para continuar alimentando ali a nossa sementinha, para continuar nesse processo de entrega, de intercessão. Tem uma passagem da Bíblia que Pedro está preso e aí fala dos intercessores, né, que estão lá rezando, toda a igreja está lá intercedendo, vai o anjo e salva Pedro. A gente não sabe quem são essas pessoas, né, mas Deus sabe, estão lá na Bíblia, estão na glória. Então, o trabalho de intercessão é um trabalho muito silencioso, muito pesado, muito árduo muitas vezes, mas muito gratificante. Então, a gente precisa da confiança, né, para ir ali plantando, como eu disse mesmo, às vezes não chove, às vezes a gente não vê os frutos, às vezes vem todas as intempéries, as formiguinhas querendo ali comer a nossa plantinha, mas a confiança de que amanhã o sol vai nascer, né? Amanhã Deus vai estar presente e vai cumprir todas as suas promessas, que Deus é bom